pessoal, eu sou o professor Hiroshi e hoje a nossa aula vai ser de ensino religioso. Essa é a quarta aula do quarto ano de ensino religioso, certo? Hoje nós vamos falar sobre ideias de divindade. Observe que no slide que eu trouxe hoje, onde diz assim, o que é uma divindade? A divindade na religião, ela é um ser sobrenatural com poderes e superior ao ser humano. Toda pessoa que tem uma religião, ela tem uma divindade e ela acredita que a divindade é exatamente desse jeito, é um ser superior e que ele está acima do ser humano. Voltando aqui para o nosso slide, nós temos aqui as maiores religiões do mundo. No mundo, existem muitas religiões diferentes, mas existem algumas religiões que têm muitas pessoas que seguem ela. Em primeiro, nós temos o cristianismo, que é a maior religião do mundo. Na maioria dos países existem cristãos. A segunda maior religião é o islamismo. Normalmente a gente vê falar muito na televisão, porque no nosso país é muito pouco o islamismo. E temos em terceiro lugar o hinduísmo, que é muito comum lá na Índia. Com certeza, se você já viu algum jornal falando sobre a Índia, ou alguma novela contando a história da Índia, aquela religião que eles seguem lá se chama hinduísmo. A quarta religião, que é a quarta religião maior do mundo, é a religião tradicional chinesa, que é a união de todas as religiões da China. E por último, a quinta maior religião, ela é o budismo, que é também muito lá no Oriente Médio, que com certeza você já deve ter visto em algum filme, algum programa de TV falando sobre o budismo. E agora a gente vai aprender e ver qual é a divindade de cada uma dessas religiões. O cristianismo, observe bem aí no slide, o cristianismo, ele é baseado nos ensinamentos da vida de Jesus de Nazaré, certo? Todo cristão, ele segue os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Essa é a principal divindade do cristianismo. A divindade do cristianismo é dividida entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Essas são as principais divindades, certo? Porque dentro do cristianismo existem as igrejas evangélicas, existem as igrejas católicas, então varia, mas as principais divindades dessas duas igrejas são Deus, Jesus e o Espírito Santo, certo? A próxima religião, observando aqui no slide, é o islamismo, que eu falei que é a segunda maior religião do mundo. Essa religião ela foi fundada pelo profeta Maomé e eles seguem os ensinamentos do livro Alcorão. Observe aí na imagem que é essa religião onde as pessoas fazem orações usando tapetes. A divindade principal do islamismo é Alá. Eles chamam de Alá, que é a sua principal divindade ali que eles seguem, certo? Eles seguem os ensinamentos de Alá. A terceira religião que eu falei foi o hinduísmo. Lembra que eu falei que era mais comum lá na Índia? O hinduísmo é uma tradição religiosa e nela possui várias crenças. A divindade do hinduísmo ela é muito grande, porque existem mais de 33 milhões de divindades no hinduísmo, certo? São muitas. Aqui eu coloquei as duas principais ali, que são as mais conhecidas, que é a Vishnu, que é essa aqui que tem vários rostos, e a Brahma, certo? Existe, como eu falei, mais de 33 milhões de divindades diferentes no hinduísmo, certo? A próxima é a religião tradicional chinesa. Ela é um conjunto de religiões e é o principal sistema de crença da China. Ou seja, não é uma única religião, são todas as religiões da China que são chamadas de religião tradicional chinesa. E como é uma união de várias religiões, eles possuem muitas divindades, muitos deuses diferentes, igual no hinduísmo. Aqui eu coloquei o exemplo de dois, que é o Guan Yu e o Rei Macaco, que é muito presente em filmes ali que mostram da China, certo? A quinta maior religião que eu falei foi o budismo. Ele possui diversas tradições, crenças e práticas baseadas principalmente no ensinamento de Buda, certo? E a divindade no budismo, eles acreditam que existem as divindades, só que eles não seguem nenhuma em específico, certo? O budismo está dentro do hinduísmo, ele faz parte do hinduísmo, mas eles não seguem nenhuma divindade. No budismo, ele é voltado mais para viver de forma correta, respeitando todos e a natureza. É mais como se fosse uma filosofia de vida, certo? Então eles não seguem nenhuma divindade. Então, pessoal, como vocês podem ver, no mundo
Existem muitas religiões diferentes e cada religião ele segue uma divindade, eles têm um Deus que eles seguem, certo? Então isso é comum em toda religião. Toda religião, toda pessoa que segue uma religião segue uma divindade. A única que a gente viu aqui que não segue uma divindade é o budismo, mas ela acredita nas divindades, ela só não segue, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, só para vocês saberem que cada religião tem uma divindade, certo? E nós conhecemos as 5 maiores religiões do mundo e as divindades dela. Então, eu vejo você na próxima aula que a gente vai dar continuidade a esse assunto, certo? Tchau, pessoal, e até a próxima aula de religião.